Fala galera, meu nome é Marco França, estamos aqui em mais uma noite de F7 Continuidade Expansão 2022. Essa mostra, que segue até o dia 27 de novembro, apresenta alguns destaques que aconteceram no F7, Festival de Cenas Teatrais, ocorrido em junho deste ano. O F7 é uma realização da Tescom Escola de Teatro em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos por meio da Secretaria de Cultura Secult. Acompanhe a nossa programação no f7.com.br, acesse as nossas redes sociais através do Insta F7 e também se inscreva aqui no canal, ative a notificação e fique por dentro de mais uma edição do F7 Continuidade Expansão. Agora vocês vão acompanhar um experimento audiovisual dirigido por Mariana Riboli, com o experimento As Narradoras, entre escutas, diálogos e sensibilidades de escrevedoras de cartas e arte educadoras. Tenham todos uma ótima apresentação e não se esqueçam, o F7 é meu, o F7 é seu, o F7 é nosso! Alô? Oi, Margarida, aqui é a Mariana. Oi, tudo bem, Mariana? Tudo jóia, e você, como é que tá? Então, primeiramente, Mariana, eu sou professora de português. Quer dizer, eu me formei, né, em letras, né, e dei aula há muito tempo de português. Não tem nada de especial, não, só uma professora. Ah, mas isso já é muito especial. Eu entrei em 2008, quando me aposentei, eu queria trabalhar com alguma coisa, né, voluntária. E aí uma vizinha minha, uma coisa assim, uma vizinha minha um dia me disse, olha, na Gazeta de Santo Amaro estão procurando por voluntários para escrever cartas, né, do Poupa-Tempo. E eu fui, achei muito interessante, porque era exatamente o que eu fiz a vida inteira, que eu era secretária. Eu sou jornalista e não trabalho mais na área, porque fiquei velha, né? E comecei a tomar conta de idosos. Eu tenho 60 anos e até hoje eu gosto muito de escrever. Eu sempre gostei de escrever. Eu trabalhei muitos anos em banco, mas Olha, primeiro que eu nunca tinha participado de nenhum trabalho voluntário, né? Porque eu sempre trabalhando como professora. Eu trabalho na área editorial, né? Trabalho com livros, tradução, edição, enfim, sempre gostei de ler. Eu era gerente na cultura inglesa. O meu dia não tinha horário para começar, nem horário para terminar. Foi muito bom o Escreve Cartas, porque, na verdade, eu sou da parte de exatas. Nossa! Eu sou contadora e fui professora de matemática. É uma experiência bacana. Qualquer trabalho assim que você possa ajudar as pessoas é gratificante, né? Você ceder o seu tempo para ajudar outras pessoas, porque às vezes eu penso, dar dinheiro é fácil, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô dando dinheiro e que se virem, né? Porque muitas pessoas doam dinheiro, mas eu acho que o trabalho ali da pessoa, dar o tempo dela é muito mais valioso, porque ela tá ali de frente com as pessoas, ela tá cedendo o tempo dela, porque o tempo eu acho que é tão valioso, né? Ele é muito valioso, ele é mais valioso que o dinheiro. Então eu acho bacana isso, de você ceder o seu tempo para ajudar outras pessoas. Então, uma vez um cara que era músico, e ele foi lá para eu mandar, para eu fazer uma carta que ele estava encaminhando. Ele ia levar numa rádio
com o CD dele, ele tinha gravado o primeiro CD. Ele tinha que levar aquele CD, mas ele estava tão feliz e foi lá para a gente fazer uma carta para ele encaminhar esse CD. Eu fiz a carta para ele tudo e ele falou, mas eu tenho que te pagar, isso aqui tá muito bom, como que eu posso te pagar? Eu falei, não tem como, imagina, eu não tenho nada que receber nada, né? Eu sou voluntária. Mas então eu vou cantar para você. Você acredita que ele pôs a perna assim em cima do joelho, em cima da cadeira assim, ficou de pé e começou a cantar em altos braços no meio do povoado. E assim, com as outras pessoas estranhas também, porque outro dia até vi um rapaz, ele levou um lanche para uma pessoa da rua e levou um para ele também, os dois comeram juntos, sabe? É bacana isso, é você estar ali junto, vivenciando aquele momento, aquela situação. Eu acho bacana isso. Sabe, você aprende a olhar o seu semelhante como um semelhante mesmo, uma pessoa igual a você, né? E que só não teve as oportunidades que você teve, né? E que poderia ter crescido muito mais, né? As pessoas pensam que é muito fácil, você pega um computador, pega um computador, você digita não sei o que e pronto. E manda um e-mail, né, um contato assim, manda o currículo por e-mail. Mas isso não é verdade, porque a maioria das pessoas não tem computador. E aí era uma maneira de eu contar os casos das pessoas do jeito que elas narravam, né? E eu era apenas mais um narrador da vida daquela pessoa e fazer chegar no destino as palavras que ela queria falar. Oi. Como foi para você o encontro com essas mulheres? Como foi pra mim o encontro com essas mulheres? Bom, eu amo história. Eu amo ouvir história, então foi muito interessante, assim, eu gostei muito de ouvir a história de pessoas que eu nunca vi, sabe? E aí eu gosto dessa coisa de escutar e aí poder imaginar, sei lá, como que é essa pessoa, o que ela faz, como que ela toma o café, sei lá, sabe, umas coisas assim, através do que ela tá falando. Pra mim foi muito interessante conhecer a vida delas, fora as histórias, né, que elas contaram, assim, você ficar curioso, né, pra saber quem são essas mulheres, né. Foram duas experiências diferentes, né? Eu senti que a Margarida ela tinha uma narrativa muito direta. Então eu ia ouvindo e eu ia absorvendo informações, assim, sobre o trabalho. Já a Neiva eu senti que ela tinha muito sentimento ali envolvido. Então eu acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção, as narrativas mais internas dela, sabe? Então foram duas experiências interessantes, mas muito diferentes entre si. Foi um momento, como elas trouxeram muito, de muita escuta, assim. Você escutar a história de outra pessoa é algo muito sensível. E que você não pode escutar de qualquer jeito. Porque tem uma importância para aquela pessoa. Então foi um momento muito gostoso de ouvir histórias e falar, caramba, eu não tive essa história, mas outra pessoa teve. Então essa troca de histórias que eu pude ouvir dos áudios delas foi muito enriquecedor, assim, de ouvir histórias que não a minha, assim. Acho que foi muito gostoso ouvir as experiências delas, o processo delas chegarem até o escrever das cartas, como era para elas estar ali, as histórias que ouviram, tristes, felizes, a maneira como as pessoas agradeciam elas por escutarem as histórias delas. Então eu tive o prazer de poder escutar um pouco da história dela. É uma coisa mais complexa. E como
que essas narrativas, elas reverberaram em você, de certa forma? Não sei se você escutando ali na hora, ou alguma que cruzou com a sua história em algum ponto, seja do que elas, né, contaram, seja da sensação que você sentiu ao ouvir essas histórias. Eu acho que foi a Margarida que falou isso. Eu acho que foi que ela falou que dar o seu tempo para alguém é muito mais valioso do que você dar dinheiro para uma pessoa que tá carente. Quando você dá o seu tempo para a pessoa, quando você tá ali na frente dela e você tá oferecendo uma ajuda que é de um outro lugar, que é de um lugar de olhar no olho, enfim, é muito mais valioso do que você dar dinheiro para uma pessoa que tem muitas necessidades, inclusive financeiras e tal. E eu não sei, isso ficou na minha cabeça, assim, desde que eu ouvi a entrevista, isso ficou na minha cabeça, assim, como a gente fica muito nesse lugar do financeiro e como a ajuda pode vir de outros lugares, né? Às vezes só você olhar pra pessoa que tá falando com você, que tá pedindo alguma coisa, né? Mais do que só dar algo, enfim. Eu fiquei pensando nisso. Foi muito doido. Eu comecei a pensar como seria se eu fosse escrever uma carta sobre a minha história, ou sobre alguma questão da minha vida. Então isso me remeteu também a pensar sobre a minha história. Não sei. Então eu escutava elas falando e teve até uma que comentou do pai, que teve um pai ausente e ela fez a relação com a carta. Então tudo que elas falavam me remetia a alguma coisa. Mesmo, por exemplo, eu não tive um pai ausente, mas eu comecei a buscar na minha história pontos de contato com essa história, com essas histórias que eu estava ouvindo, que não eram só histórias de uma pessoa, era a história dela e de outras pessoas que passaram por ela. Então eu me coloquei num lugar de revisitar a minha história. Conhecer, assim, essas histórias, acho que faz a gente também se conhecer, né? Porque faz a gente se conhecer, né? Porque você fala, nossa, caramba, né? Olha o que essa senhora faz. Eu gosto muito desse encontro, desse contato e de ouvir histórias. Então, elas estarem nesse lugar, nesse programa de escrevedoras, totalmente aberta, sem saber o que vinha pela frente, sabe? E de peito aberto, tipo, olha, vou tentar te ajudar no que você tá precisando, sabe? Pra pessoa. E escrever aquilo, nossa, foram coisas que eu não tinha parado pra pensar que o programa poderia ocasionar. Então, por exemplo, tipo, uma delas comenta que ela tenta colocar no papel o sentimento da outra pessoa, só que ao mesmo tempo ela não pode criar em cima daquilo, porque é o que a pessoa tá sentindo, é o que a pessoa tá falando, sabe? Mas ao mesmo tempo ela também precisa ter um certo distanciamento daquela história e daqueles sentimentos todos. Então me atravessou muito nesse sentido de, putz, nunca tinha parado pra pensar que, né, essa questão de você mediar uma escrita poderia acontecer. Alô? Oi, Mariana. Oi, Marília. Oi. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Eu definiria ela como uma pintura. Porque a história que ela me contou, já achei que era pra mim. A história que ela contou da pintura me trouxe, não sei porquê, muito ela. Não sei se foi o momento que eu mais mergulhei na fala dela. Então eu imagino ela como uma pintura. Não sei dizer o quê. Talvez uma árvore pintada. Um quadro de uma árvore. Eu definiria a Marília assim. Com raízes. Com várias raízes, né? Que são essas histórias que compõem ela. E ela continua crescendo com essas raízes, essas histórias que vão alimentando ela. Então acho que eu definiria ela como uma pintura de uma árvore. Oi, Neiva, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia! Inclusive no começo eu lembro que ela fala assim, que eu acho muito engraçado também como a narrativa evolui, né? No começo ela fala como ela sentia que
a expectativa de escrever cartas tinha sido frustrada, porque ela não escreveu tantas cartas quanto ela achava, né, que escreveria. E no final ela já tá contando histórias das pessoas que ela escreveu cartas e falando como foi importante. Então acho que esse processo de autoanálise dela me pegou muito, porque eu sou uma pessoa que eu sinto que eu faço isso também, assim, eu falo e eu vou revendo. E como é bonito ver, acho que me tocou ver, assim, como a narrativa vai evoluindo para um lugar que é muito bonito, assim. Então acho que essas coisas me tocaram mais nas narrativas. Alô? Alô? Oi! Oi, Nancy, aqui é a Mariana. Você falou que você conseguia ver como as três tomavam um café, né? Conhecendo por esses 30 minutos ali. Como que a Nancy toma esse café? Nossa, pra mim é aquele pires de vidro marrom, sabe? Junto com a xicrinha também, que é de vidro marrom, tipo, bem antiguinho, assim. E aí ela tava com o neto dela, então pra mim o neto tava na frente dela, ela tomando café, e ela tomando com a mão direita, não sei porquê, mas imaginei com a mão direita, e ela se preocupando assim com o neto, se ele também tava comendo pão de queijo. Pra mim me veio um cenário às vezes até de Minas Gerais, assim, sabe? Tipo, uma cozinha relativamente grande, uma mesa de madeira com uma toalha e um plástico em cima, sabe? Acho que é também um pouco de referência da minha avó isso. Mas me veio essa imagem, assim, enquanto ela falava, porque eu não sei dizer, mas eu fui muito atravessada pela voz dela. Alô? Alô, é Cristina? Sim. A Cristina é muito engraçada, assim, me lembrou muito uma atriz, assim, que eu gosto muito, que chama Aida Gomes, que eu conheci, assim, o trabalho dela na novela O Bem Amado, né? E que eu, inclusive, tô assistindo esses dias. Eu acho que a Aida Gomes, ela é uma professora na novela, é uma novela dos anos 70, né? Então ela tem esse jeito, assim, mais... Como que é a palavra? Mais polido, acho que mais polido, assim. Acho que é polido, né, a palavra. Então ela... E aí eu fico imaginando, assim, nossa, pra mim era essa personagem, assim, sabe? Chegando, assim, pra falar com você. E ao mesmo tempo a diretora da escola, assim, sabe? Então... Alô? Oi, Mariana. Oi, Roseli, tudo bom? Antes da conversa começar, que ela estava falando da vida dela mesmo, né? Das experiências que ela tinha tido, de falecimento, não sei o quê. E aí, na voz dela, eu ouvia uma pessoa que tinha perdido alguém, mas que estava querendo compartilhar. Assim, ela perdeu algo, mas ela estava querendo dar algo. Dá pra entender? Não sei se dá pra entender. Então, essa perda, ela tinha perdido algo recente pra ela, mas ela ainda assim estava ali querendo dar essa história dela, essa voz dela. Eu relacionei mais pensei mais na Roseli. Alô? Alô, Mariana? Oi, Marta, tudo bom? Então, ela me vem como uma pessoa muito mais direta, sabe? Muito mais objetiva, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela escreve cartas. Então, é essa complexidade, enfim, da pessoa. Tipo, porque você pode ser prática, mas também você pode ter uma sensibilidade, sabe? Então, eu acho que essa união de coisas que talvez você pense, putz, como que vai conectar uma pessoa prática, objetiva, com uma sensibilidade de escuta que escreve, sabe? Alô? Alô? Oi, Rosalice? É sim? Oi, Rosalice, aqui é a Mariana. Ela tem esse jeito, assim, muito acolhedor e simples, assim, de falar e de querer ajudar. E eu vi que no depoimento da Rosalice, ela tava, assim, muito querendo participar, querendo ajudar, assim, muito fofa. Achei ela muito fofa, assim. Alô? Alô, Cristina?
Sim. Oi, tudo bom? É a Mariana aqui. A Cristina, eu senti pela entonação da voz dela que ela se frustrou muito com o programa, porque ela entrou justamente por conta da Central do Brasil. Então ela esperava, sei lá, que ela ouvisse muito mais histórias pessoais, né? Só que quando ela chegou lá, era muito coisas formais, então era mais relacionada a currículo, a portfólio, escrever formulário. E aí eu senti, através da fala dela e da entonação, que ela se frustrou muito, porque ela tinha uma ideia muito mais, talvez, de romance, assim. Agora eu quero que você escreva uma carta para uma delas. Você pode falar sobre a entrevista ou não. Pode perguntar como que foi o dia delas. Pode puxar algum assunto que te interessou durante a entrevista. Ah, eu vou escrever aqui. Uhum. Pode ler, por favor. Roseli, você me parece uma mulher cheia de histórias, e eu gosto muito de histórias. Me parece também uma mulher cheia de sentimentos, e eu gosto muito de sentir. Adoraria, depois que tudo isso passar, a pandemia, tomar um café, um lanche da tarde, um chá, qualquer coisa com você para que eu pudesse te escutar. Você já escutou tanta gente, e agora eu gostaria de escutar você. Eu acho que eu quero escrever e ler no final. Acho que escrevi. Pode ler? Querida Neiva, confesso que em alguns momentos me perdi na narrativa, mas em outros me encontrei junto com você. Pude ver os olhos das pessoas que você ajudou ao dar palavras escritas. Oi, Cristina, com CH. Oi, Cristina. Aqui é a Janaína. Eu ouvi seu depoimento. Além de ficar imaginando como você seria, o seu jeito é tão de uma narradora, de uma contadora de histórias, uma contadora. Gente, faz muito tempo que eu não escrevo carta, não sei nem mais como começa. Eita, vizinho. Vou colocar Nancy. E quero acreditar que ainda existe minimamente um pouco de justiça. Nossa, sei lá, tá me passando um filme na cabeça, tipo, tudo que a gente tá vivendo, sabe? Às vezes é através das histórias que, tipo, a gente quer, sei lá, ainda acreditar em algumas coisas. E eu quero minimamente acreditar que ainda existe um pouco de justiça, sabe?
Agora eu vou pedir para a Gabi escrever uma carta para outra escrevedora com quem você teve contato com o depoimento. E você vai ditar essa carta para a G, que vai transcrever a carta, como é o ofício de uma escrevedora. Querida Margarida, suas mãos convidam. Convidam ao afeto, a quem é carente deste. Calma. Aqui. Convidam, vírgula, convidam. Como quem diz. Dois pontos. Vem, vírgula, eu te ajudo. Agora vocês podem inverter os papéis. Gabi escreve, Eu escrevo. E eu falo. Tá. Tô pensando. Eu tenho que escrever como se fosse eu. Porque eu pensei como se fosse, tipo, alguém que ela ajudou agradecendo. Não, tem que ser eu. Cristina. Com H ou a sem H? Sem H. Antes da pandemia, fui até o Poupa Tempo e pedi para você fazer um currículo para mim. Talvez você nem se lembre quem eu sou, mas você foi muito importante para mim. G, você tem mais uma, né? Escrevedora. Uhum. Ô, Gabi, você troca de lugar comigo? Sim. Eu vou escrever pra ela, então. Você fala pra mim. Agora eu sou sua escrevedora e você pode digitar a carta pra Marta. Ouvindo o seu áudio, gostaria de agradecer como educadora por participar e coordenar o projeto, porque a partir dele muitas histórias puderam ser comunicadas. Agora eu quero que a Ju dite uma carta para a escrevedora Jana. Aí eu vou escrever. Você vai transcrever. Tá. Transcrever. Marília. Marília. Eu acredito que somos parte de muita gente. E agora, você e toda a sua história
fazem parte de mim. Vou fazer assim, Obrigada. De nada. Agora a gente pode trocar. Trocar de lugar? Pode. Agora você, Jana, vai escrever uma carta através da escrevedora Júlia para uma das escrevedoras com que você teve o depoimento. Tá. Vamos lá. Então eu vou escrever para Rosalice. Com S? Com S. Obrigada por compartilhar suas histórias. E seu jeito de ser comigo. Toda esperava que ele saísse logo, que ele era um bom filho, comum, vamos dizer assim, que o neto estava chamando o pai o tempo do Brasil, onde tinha, era sozinha, com filho, eu não me lembro contar alguma coisa do neto, né? Ele está na escola, quando é que ele faz anos? Teve uma festinha para ele? Quem são os amiguinhos dele? Então era assim, era tipo Emerson, Jefferson, um nome desses, assim. Aí só que ela tinha um nome, Aline, acho, sei lá. Aí de repente tinha muita coisa para contar. Imagina o conflito dela. E aí ela não tinha ainda documentação do que ela queria ser chamado, do nome social. Acho que é assim que fala, né, o nome social. Eu ficava feliz de poder ajudar as pessoas que não sabiam escrever, né? De transformar aquelas histórias que elas tinham dentro delas em uma carta, em uma escrita para alguém, né? Que ela gostava, ou que estava distante, porque lá não só era cartas assim pessoais, mas também era cartas tipo para programas de televisão. Nesse período eu escrevi poucas, que eram cartas assim de mães ou esposas ou irmãs para presidiário, coisa triste, sabe? Eles mesmos que estão contando se emocionam, então começa a contar e começa a chorar na sua frente, tem toda essa troca que você também tem que entender o lado dele e não questionar, não ficar perguntando e nem tirar conclusões, né? Ouvir e ela também, eu escrevia do jeito que ela ia falando. Que eu não estava reescrevendo história de ninguém, né? Eu estava só contando para outra pessoa, para essa terceira pessoa, o que o familiar queria contar, falar e expressar, né? Eu, no momento que eu estava escrevendo, era como se eu fosse a mão da pessoa. Porque a emoção toda que ela me passava, eu conseguia, graças ao meu trabalho de jornalista, eu conseguia escrever exatamente aquilo que ela queria. E depois que eu escrevia, eu lia tudo para ela, o que eu tinha escrito. E aí muitas pessoas choravam, outras pessoas ficavam tão agradecidas que eu acho que foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Não é só escrever pai, eu te amo, não é só as letras, as consoantes e as vogais que estão ali no papel. É todo um despejo de sentimentos, sabe? O jeito de falar, mesmo que repetia, que ficava assim meio estranho, eu deixava que era para ele. A hora que ele recebesse a carta, eu tinha certeza que ele ia falar assim: nossa, foi minha mãe que falou isso tudo mesmo, para colocar um sentimento, né? Não era o que você, não era só as palavras, é porque o sentimento que aquelas palavras iriam gerar, não
quem estivesse lendo, né? De que você tem que saber ouvir a pessoa para você poder depois redigir a carta ou o documento que ela está precisando escrever. E às vezes pessoas que iam lá e era só para desabafar mesmo, para conversar, saber como que a gente estava. Então, por mais rápido que você escreve, quando a pessoa começa a ficar assim super eloquente e ansiosa e falando tal, né? Então você vai ali escrevendo. Eu lembro que, nossa, foram 3, 4 páginas de... porque eu falei, eu não vou podar. Deferir o raciocínio. O que ela quer escrever. Às vezes me dava uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava de alguma forma ajudando alguém, né? Ela colocar o sonho dela ali de conseguir alguma coisa nesses programas de TV, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas a gente dava uma esperança, né? Pra a pessoa. Aprendi muito mais do que dei. Tenho certeza, porque o que eu dei foi muito fácil para mim. Não fiz esforço nenhum. E o que eu recebi foi muito melhor. Eu sinto falta de fazer um trabalho voluntário. Hoje eu não saio mais de casa por causa da pandemia, né? E sinto falta. Você fica mais grata à vida. Você fica mais... aprende a respeitar melhor o outro, porque quantas vezes não chegava... Eu mesma, assim, porque a gente tem preconceito. Quando chegou esse presidiário, que ele falou que era presidiário, a minha reação imediata foi olhar se o segurança estava ali perto. É cruel a gente fazer isso. 80% das pessoas que procuravam era para currículos, uns 15% seriam cartas e 5% seria formulários que às vezes precisavam. As pessoas vinham com tanta seriedade, acreditando. Alguns perguntavam, então, quando é que vão me chamar para entrevista? O que você responde? Valeu a pena. E eu parei por causa da pandemia, né? Que com a pandemia suspenderam tudo e a gente não sabe quando volta e se volta. Porque a maioria dos escrevedores são pessoas que já são aposentadas. E até hoje, eu sempre gosto de escrever alguma coisa. Com certeza vou escrever sobre você no meu diário. Que legal, que legal. Era um mantra da minha mãe, então eu tenho muito isso comigo. Ela não está mais aqui entre a gente, mas ela deixou um legado muito bacana, assim, pra gente, do jeito que ela era, né? Assim, bom, enfim. Mas eu comentei isso porque eu sempre peço a Deus que pessoas boas passem pelo meu caminho, que eu possa também ser um sorriso na vida de alguém. Então, você colocava as coisas no caminhão? Ele dizia sim. E depois você tirava quando você chegava no lugar? Sim. Então, isso era um trabalho importante, né? Você era carregador de caminhão. E eles falavam, é isso mesmo. Ele tinha um sotaque muito forte, falava meio baixo, e aí eu perguntei o nome, ele falou, eu não entendi. Aí eu pedi para ele repetir o nome, eu não entendi. Aí quando eu perguntei pela terceira vez o nome, eu percebi que ele se irritou, assim, né? Ameaçou se zangar. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não posso irritar o moço, mas eu não entendi o que ele falava, né, o nome. Daí eu falei, senhor, me desculpe, é que eu sou meio surda. Eu falei, eu tenho que dar um jeito, né. Se as pessoas hoje não estão nos procurando e elas dizem que agora elas falam pelo celular, é que a situação financeira delas melhorou. Porque se não tivesse melhorado, elas não teriam condições de adquirir um celular para poder estar falando, né. E
a gente fala, ai, que bom, a gente agora tem menos trabalho, mas que bom que as coisas estão melhorando e tal. E outra coisa também, aprender a ouvir, né? Então, coisa que às vezes o ser humano ele não tem muito costume, né? De parar e tentar ouvir o outro, né? Então, no Escreve Cartas você tinha que estar com os dois ouvidos abertos mesmo, né? Sem julgamento, sem dar opinião. Você só reproduzir aquilo que a pessoa queria que colocasse naquela carta que ia enviar para o outro. E o que significou para você escutar todas aquelas histórias nesses 2 anos que chegavam até você? Sabe, a minha filha fez essa mesma pergunta e eu respondi para ela que era um livro narrado. Era como se eu estivesse lendo um livro que era narrado, porque ali foram todos os capítulos das vidas das pessoas que eu fui pegando, né? Teve pessoas que escreveu mais que uma carta. Eu já conhecia pelo nome, sabia para quem ela ia escrever. E assim, era uma colcha de retalhos de história de vida das pessoas.